Olá, pessoal. Boa noite a todos e todes. Aqui quem está falando é a Janete, né? A professora Janete. Eu vou me apresentar assim porque, além da turma de ensino de história mediado por tecnologias digitais, nós temos também uma transmissão via YouTube, né? Hoje nós estamos aqui reunidos dentro do seminário Ensino de História Mediado por Tecnologias, é o nosso terceiro encontro. Os encontros têm sido muito bacanas, a gente tem trocado muitas informações, temos nos encontrado com pesquisadores e pessoas de outras áreas que têm trazido também a sua experiência na comunicação, né? Então, tem sido muito bacana esse nosso encontro. E hoje nós estamos aqui, né, para discutir um pouco sobre a questão dos games, né? Discutir não, a gente vai bater um papo, né? Como diz o povo, um papo reto, né, Marcela? Um papo reto com as professoras Marcela Albani e Daniela Pereira da Silva, sobre a questão do uso de games no ensino de história, né? Eu vou apresentar a Marcela. Marcela é uma querida, uma referência para mim, assim, nessas discussões, né, de ensino de história mediado por tecnologias. É uma jovem, assim, com um futuro super promissor dentro das discussões de ensino de história, das discussões acadêmicas e extra-acadêmicas também. Acho que como ela é uma referência para mim, a partir de hoje ela passa a ser uma referência para vocês também, né? Marcela é pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em História pela Unirio, mestre em Educação e especialista em Tecnologias da Informação aplicadas à Educação, né? Lá pela UFRJ, não é isso, Marcela? Bem, essa formação da Marcela inclui a participação de vários grupos de discussão sobre a história digital, né? A participação dela, uma série de publicações, a participação nos laboratórios de história, discutindo a questão tanto da história digital quanto o ensino de história e a história digital, né? E há pouco tempo, Marcela coordenou, eu me esqueci o nome da outra aluna, da outra professora, era Vitória, né? Era Vitória? Fonseca, exatamente. Um dos projetos mais bacanas que eu já vi sobre ensino de história, que levou a discussão do ensino de história para o lugar que ele tem que estar, né? Na centralidade da universidade, dos cursos de formação de professores, das licenciaturas, dos cursos de história. Eu acho assim importantíssima esse projeto, que foi o bate-papo sobre ensino de história, em parceria lá com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né? Esse projeto tem que voltar, tem que continuar, não sei de que forma, mas é um projeto que hoje também é uma referência para a gente, toda vez que a gente vai discutir temas ligados ao ensino de história. Então, acho que é tudo isso. Eu vou deixar que a Marcela apresente a Albani para... desculpa, que a Marcela Albani apresente a Daniela para a gente, né? Mas, Daniela e Marcela, eu estou muito feliz com a participação de vocês aqui hoje e espero que a gente possa bater um papo aberto e bem solidário no sentido de podermos compartilhar esse universo aí com os nossos alunos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, professora Janete, também agradeço formalmente o convite, a oportunidade de estar aqui. Gostaria primeiro, né, de agradecer também a quem está trabalhando conosco aqui nesse bastidor, desde o momento do convite, a organização do evento de forma geral, né, que faz parte desse seminário para trabalhar com o uso da tecnologia digital. A Janete também, né, tivemos a oportunidade de se encontrar aí por essa vida acadêmica, discutindo sobre ensino de história pública, e que bom, né, Janete, a gente está aqui mais uma vez. Para a gente tocar, então, esse encontro, a professora Daniela Silva, ela é formada em História, recém-formada em História, não tem muito tempo, né, Dani? Pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fruto do ProUni, importante a gente demarcar isso aqui. E a Daniela, ela tem uma grande experiência na área de educação patrimonial, já trabalhou, estagiou em diferentes espaços culturais, museus,
e também tem uma experiência com assessoria pedagógica, né? Nesse bastidor, vivenciou um pouco aí desse bastidor editorial, que também é um âmbito de trabalho e que também traz muitas experiências e vivências para a gente com a formação de professores. Então, é um prazer, professora Daniela, estar aqui junto com você, uma amiga também, acho legal a gente falar isso, juntamente com outros amigos e amigas nossas que eu já vi aqui também, que estão acompanhando a aula no YouTube, professora Márcia, Rafaela Dalben, né, nossa colega da área de geografia, então, que a gente possa fazer um bom uso do tempo e que a nossa aula seja um diálogo, né? A gente vai convidar os nossos alunos aqui da Federal de Ouro Preto para interagir com a gente, para trocar, para aprender e ensinar. Quem ensina, aprende, quem aprende, ensina. Dani? Bom, referente às apresentações, acho que já estão feitas, muito bem feitas, as duas. Marcela é uma grande amiga, fico muito feliz de dividir esse espaço aqui com ela. Como ela disse, sou recém-formada, tive experiências na área de patrimônio, área editorial, área de turismo também, turismo voltado à educação patrimonial. E hoje a gente está aí para discutir um pouquinho de gamificação. E como a Marcela disse, é um convite para que vocês participem, a galera que está aqui na sala, né, os estudantes mesmo da UFOP, e a galera lá do YouTube também, que faça os comentários, a gente vai estar conseguindo fazer essa mediação, né, entre o YouTube e a galera que está aqui. Então, é um convite para realmente participar, né, como a Marcela disse, a gente podia estar roubando, podia estar matando, mas a gente só está pedindo que a galera participe para tornar algo mais dinâmico. Preparamos com muito carinho e vamos lá, né, Mar? Vamos lá, Dani. A gente já começa, né? Inclusive convidando a professora Janete, professor André e todos os estudantes aqui presentes. Se vocês, assim, né? O que está próximo a gente aqui pode ser um objeto, né? O que está próximo da gente não necessariamente se restringe a um objeto, mas também pode ser um sentimento. Antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava falando, né, Janete, um pouco sobre isso, quanto as emoções e os sentimentos estão aflorando aí, estão muito fortes realmente na gente, em função do cenário todo que a gente está vivendo. Mas a gente queria convidar vocês a pensarem aí em objetos, sentimentos, pessoas ligados a algo próximo a vocês. Se vocês tivessem que construir um jogo, tá, em cima ou baseados nessas emoções, nesses objetos, nessas pessoas, porque os jogos também vão trabalhar com os personagens, né? O jogo ele tem uma narrativa, ele tem uma trama. Como é que esse jogo seria? Além desses objetos, né, Mar, vocês que estão aí em Ouro Preto, pensar em espaços, em patrimônios que poderiam se tornar cenário de um jogo. Quando a gente fala aí de gamificação, aqui a gente está falando de formação de professores, né? Pensando na questão do currículo, como que vocês poderiam trazer o espaço em que vocês vivem aí de cidade, de bairro, de cenários patrimoniais para a sala de aula, pensando em atrelar conteúdos de currículo, mas também a vivência dos próprios estudantes, né? A gente fala isso porque o game é uma das formas de mobilizar o que a gente chama de ludicidade, e a ludicidade está diretamente atrelada à experiência do sujeito. Eu já vou colocar um link aqui no bate-papo, e vai ser mandado lá para o YouTube também, de um professor da UFBA que fala um pouquinho sobre isso, sobre as diferenças que se tem entre uma atividade lúdica, a ludicidade, uma experiência lúdica, são coisas diferentes, apesar de parecerem a mesma coisa, né? Um exemplo que ele dá, que eu acho bem interessante, é que um jogo de cabra cega, uma das estudantes, né, ele colocou os estudantes para jogarem, e uma dessas estudantes ficou parada, ela não jogou, ficou meio que se isolando do grupo. No fim, ele foi conversar com ela e descobriu que, para ela, aquilo era muito traumático, porque ela, criança, jogando cabra cega, acabou se machucando, enfim, sendo zoada pelos colegas em volta, então, para ela, aquilo não era uma experiência lúdica. Mas, a primeiro momento, a gente olha a cabra cega enquanto um jogo lúdico, né, uma experiência lúdica para crianças, mas para ela não é. Nesse sentido, a gente começa a pensar que a ludicidade está atrelada à experiência individual do sujeito. Por isso que a gente pede para que vocês, aí, individualmente, selecionem objetos, espaços que estão ao seu redor, que tenham a ver com os seus laços afetivos, né? Que façam uma experiência interessante de vocês para pensar num jogo mobilizando esses cenários, espaços e objetos. Perfeito, Dani. Já como a gente tocou nesse ponto do patrimônio, estamos, né? Vocês estão nesse momento, creio, não sei se todos os estudantes aqui moram, habitam mesmo a cidade de Ouro Preto, mas estudam, né? A gente tem a referência aqui da UFOP. E como a Dani já falou, é um espaço privilegiado, né, para a gente pensar essa discussão patrimonial.
E eu lembro a cidade de Mariana. Eu lembro, eu não sei se vocês conhecem, né, já que a gente está numa aula, a gente vai mobilizar algumas referências aqui. É um dicionário temático do patrimônio que saiu bem recente, ano passado, organizado pela professora Cristina Meneghello e Aline Carvalho. E nesse dicionário tem um verbete específico sobre patrimônio e educação patrimonial, né, no qual é feito a referência da gente pensar o patrimônio nessa concepção de Paulo Freire, né, enquanto na visão emancipadora. A gente que trabalha, estuda, pesquisa na área de educação, o nome do Paulo Freire é primordial aos nossos estudos e leituras, e eu acho interessante a gente pensar, né, quando a gente está mobilizando aqui, vou falar de objeto, vou falar de sujeitos, a partir dessa perspectiva ou dessa lógica emancipadora. O que seria essa lógica emancipadora, Dani? Como assim, né? Acho que isso é uma preocupação muito grande nossa de pensar esses temas, essas questões sociais e conectar isso com o universo dos jogos. O que tudo isso que a gente está falando tem a ver ou tem relação com o universo dos jogos? Quando a gente está falando de construção de games aí, estamos falando de construção de uma autonomia não só do docente, de conseguir construir propostas pedagógicas aí para a sala de aula, mas de autonomia do próprio estudante, uma vez que quando você constrói um jogo e coloca o estudante para jogar, ele se torna parte da narrativa, dessa forma ele se torna personagem, e começa a construir, a vincular conceitos que ele mesmo tem, conceitos trabalhados em aula, imagens, simbologias, nomes, de tudo que ele conhece, e mobiliza isso sendo um narrador daquela história, né? Então, você coloca esse sujeito através de uma autonomia para atuar dentro dessa prática pedagógica. O professor também se torna um sujeito autônomo dentro desse processo, à medida em que ele consegue construir propostas para a sala de aula, né? Ser autor também dessas propostas. Então, quando a gente fala dessa emancipação, ela é essencial para a construção de propostas, tanto para o docente quanto para o discente, para que seja rico, para que seja autoral e para que tenha um significado para ambos os sujeitos da sala de aula, que tenham a ver com o seu cotidiano, que não seja só, como a Marcela diz no livro dela, a história jogada na sala, mas jogar com a história na sala de aula, né, que são conceitos diferentes. Enquanto você estava falando, Dani, eu estava lendo um comentário da Thalita, que ela disse o seguinte, com base no capítulo 1 do livro, né, do ensino de história e games, dimensões práticas em sala de aula, Marcela traz exemplos, né, de jogos com temas de cabanagem, capoeira, que seria para ela, seria interessante a ideia de um jogo para trabalhar no cenário de Ouro Preto a história de Tiradentes, para que os estudantes possam vivenciar momentos da época, assim como os exemplos trazidos no livro. Então, a Thalita traz para a nossa roda de conversa essa ideia, né, Thalita? Não sei se é exatamente isso, mas um pouco essa ideia da imersão também, né? De contextualizar historicamente e de trabalhar com os estudantes como era viver esse contexto, né, com essas pessoas, que outros sujeitos a gente vai trazendo para essa narrativa. Isso é bem interessante, né, Janete? Da gente pensando também essas outras histórias possíveis que nem sempre vão estar narradas ali no livro didático, né, na nossa historiografia. Então, queria mais ideias, assim, por exemplo, a gente falou aqui dos objetos, eu estou olhando para a Daniela nesse momento, eu traria a ideia de criar um jogo a partir do brinco dela, é um objeto que está no corpo dela, do qual ela se identifica e que eu poderia trabalhar, por exemplo, com a cultura afro-brasileira para pensar um jogo a partir disso. Eu olhei para ela, e, gente, isso não foi combinado, ok? Isso está surgindo aqui nesse momento, nesse espaço da aula, do encontro. Eu olhei para ela, bati o olho, eu falei, eu acho que eu trabalharia com a cultura afro-brasileira, porque esse objeto me remeteu a essa perspectiva. Pensando numa construção aí colaborativa, Mar, a gente promete que não foi combinado, hein? Você falou do jogo, agora eu lembrei justamente, se eu não me engano, a igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto, que tem os búzios, né, dentro de toda a parte de madeira, no interior da igreja, e uma forma de resistência aí dos africanos, né, escravizados que vieram para cá. Então já tem um cenário para esse jogo se passar. O objeto aí seria esses búzios, o cenário seria a igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto. Ó, a gente já tem o início de um jogo, agora já falta problemática e jogabilidade, mas é o início de uma ideia, é assim que as coisas surgem em sala de aula, né, Marco? Sim, e eu vou trazer a contribuição aqui a gente é na simultaneidade, né? A gente está falando, está pegando o livro, está pensando junto, está indo para o YouTube, volta para o Google Meet, vamos lá.
A Rafaela tem a formação, né, na geografia, ela trouxe, Dani, a ideia ali ela disse que ficou pirando com o jogo tendo o Brasil como cenário, especificamente a explosão urbana de depois de 1960. Então, o jogo, ele mostra para a gente também essa capacidade da interdisciplinaridade. Para quem trabalha aqui com a formação, né, não sei se a gente tem colegas da área da pedagogia aqui nos assistindo, não especificamente de história, isso é bem potente também da gente pensar essa perspectiva interdisciplinar. A história pode se conectar com a geografia, que pode se conectar com a arte. Falar da criação de jogos é falar de arte. A gente precisa desse viés artístico, né, Dani? Então, vão trazendo aí, a Thalita falou que ela é da pedagogia, o professor André trouxe aqui também, né, que pensando no âmbito de cada cidade, ele trabalharia com um jogo de tabuleiro que passa pelos pontos turísticos, com cartas que trazem informações, pessoas e acontecimentos históricos da cidade. Eu acho que a grande graça aí do que a gente está trazendo em relação aos games, essa mistura entre o game e o lúdico, é que existe uma imensa porta criativa entre o real e o ficcional. Então, aqui a gente está trabalhando com o real, né, com espaços reais, e a gente está trabalhando também com o ficcional, porque o jogo acaba tendo esse viés ficcional de construção de narrativa, né? Então, eu acabo criando personagens que, por mais que sejam baseados em personagens reais históricos, eles têm um pouco de ficção. Aí que tá a graça, você está mexendo também com a criatividade, que a gente falou de ludicidade, de autonomia, de criatividade, e às vezes falando tudo rápido, parece a mesma coisa, né? Ludicidade, criatividade, autonomia são coisas muito diferentes que podem ser exploradas juntas, quando a gente fala de game, para produzir algo muito interessante, assim, algo muito rico nesse sentido de explorar a ficção e a realidade. Quando a gente fala disso com crianças, aí se torna algo sensacional, né? Porque aí a movimentação de um imaginário sensacional que eles trazem de vivência, de infância, né, de criança, isso é muito interessante. Isso, e as ideias aqui, Dani, continuam, né? A Janete falou ali dos trajetos de homens e mulheres negros na cidade de Ouro Preto, né, no século XIX, como uma espécie de labirinto. Por que a gente está fazendo, a gente está iniciando o nosso encontro, gente, pedindo que a gente pense junto? Porque às vezes a gente acha que criar um jogo tem que ser uma coisa de outro mundo, né? Tem que ter aquela ideia inovadora que ninguém nunca fez. E, em realidade, a gente vai vendo que a gente tem repertório para criar um jogo. Seja ele, como foi dado o exemplo aqui, um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, um jogo digital. A gente tem hoje plataformas, né, um pouco do que eu abordo lá no capítulo 3 do livro de ensino de Story Games, plataformas possíveis para a criação, plataformas digitais possíveis para a criação de jogos. Abrindo um parêntese, né, Dani? A gente estava hoje numa reunião de manhã com outros colegas nossos, justamente aprendendo uma dessas plataformas de RPG e como a gente poderia ir trabalhando, por exemplo, com documentação, né, trazendo essa perspectiva do cenário, de desenhar, inclusive inserindo outras linguagens nisso. O que eu estou querendo dizer? A plataforma me permite inserir imagem. Eu posso, na escola, né, já que a gente está aqui numa turma com jovens professores em formação, pedir que o meu aluno desenhe um cenário à mão e depois incorporar isso também no próprio espaço do jogo. Trabalhar com digital não significa anular o manual, o artístico no sentido, no suporte do impresso. Então, eu venho cada vez mais pensando que o que a gente chama hoje da história digital, ou no caso específico, né, dos games, de trabalhar com esses jogos digitais, a gente não está abrindo mão da criatividade, que a gente vê que a gente tem repertório para construir, e não estamos abrindo mão também daquilo que não daquilo que não se restringe ao digital. A gente pode e deve trabalhar com caneta, papel, com recorte e cola, com post-it. A gente pode criar coisas fantásticas a partir dessa perspectiva também, certo? A gente tem a sinalização aqui que a Márcia Cavalcante está com a turma dela, que é de pedagogia, que eles estão aqui assistindo com a gente. Ótimo. Então, a gente está bem cercada aqui, né, Dani, de professores em formação, professores e professoras, para ir ajudando a gente a puxar, tá? A ideia do nosso encontro é jogar várias possibilidades. E daí a gente vai, quando eu vou estar na minha sala de aula, como é que eu mobilizo isso? Na hora que eu for dar a minha aula de regência, por exemplo,
que alguns de vocês vão passar, né, vocês todos, na realidade, quem é licenciado em História, vai passar por esse momento da regência. Será que eu consigo trazer essa linguagem dos jogos para montar uma proposta? Então, isso é bem legal da gente pensando junto, que o encontro de hoje, ele potencialize e a gente vá, posteriormente, criando outras coisas em cima, a partir de algo que a gente viu, que a gente falou, que a gente discutiu aqui. Bom, quando a gente, passando aí para a próxima parte do nosso encontro já, né, depois dessa cutucada atrás da orelha e para a gente pensar, é justamente para colocar vocês na posição do aluno, né? Como quando você faz esses questionamentos em sala enquanto educador, como seus educandos reagem? Quais são os processos de pensamento lógico também que eles têm para conseguir puxar esses cenários, construção de personagens, enfim. Quando a gente fala especificamente aí da construção de jogos, o que é interessante de trazer é a interação e a colaboração para construir esses jogos, né? Principalmente em sala de aula aí. Então, um aluno pode construir o cenário, outros alunos podem construir os personagens, outros ainda podem, sei lá, construir a narrativa do jogo, onde tudo isso vai se passar. Enfim, essa interação, essa colaboração é essencial e quando a gente fala de ensino de história, a gente passa a deixar essa ideia de que a aula de história tem que falar de um passado remoto, distante, muito abstrato, e conseguir fazer um jogo de trazer tudo isso para o concreto, né? Para a vida desses estudantes, para as necessidades cotidianas que eles têm, para insights e experiências cotidianas que eles têm. E esse processo de trazer, né, de transformar o que é muito abstrato para eles para algo mais concreto, proporciona uma significação maior. Então, eles começam a colocar mais significado naquilo que eles estão aprendendo, né? Tendo uma aprendizagem mais significativa. Então, o jogo, ele também tem esse papel, também traz essa perspectiva e essa ideia de trazer um significado maior para aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, né? Isso aí. E a gente continua, né, Dani, o pessoal compartilhando ideias, aí falando de experiências interdisciplinares, tanto no YouTube quanto aqui, no nosso chat da turma. E aí eu puxo, então, para esse segundo momento, que depois dessa provocação inicial que a gente fez, é importante também que a gente atente para o conceito. Janete está aí presente, acho que a Janete pode me ajudar a responder isso. Efetivamente, o que é gamificar? Porque essa palavra, ela é uma expressão que está em alta, a gente sabe que essa discussão sobre os games, ela realmente está em alta, mas o que a gente está intitulando por esse verbo gamificar? Isso que a gente vai trazer aqui são perspectivas, tá? Depende dos autores que a gente está trabalhando, que vão mobilizar conceitos os mais diversos para dar conta dessa expressão, tá, gente? Então, não é fruto da verdade única e absoluta. A gente tem pessoas, autores que interpretam os games como uma metodologia ativa. Outros autores vão discordar desse ponto de vista. Mas eu convido a Janete para falar. Também não foi combinado, Janete, mas aqui a gente está junta. O que você entende por essa expressão gamificar? Eu tenho entendido que existem, como você bem disse agora, vários modelos de pensar os games no ensino, né? Em especial no ensino de história. Existe um grupo de professores que trabalham os games comerciais, trabalham a questão do cenário, trabalham a questão do patrimônio que está ali representado. Outro dia eu até coloquei uma imagem do Minecraft, que faz uma recuperação da Babilônia, da Babilônia antiga. Então, eu coloquei para os meus alunos, o aluno falou assim, mas não tem som, nada. Eu falei, não, é para você viajar um pouco nessa imagem mesmo. Então, tem um pouco dessa perspectiva, mas tem muitos que trabalham também com a questão da construção de uma narrativa, né? Que eu acho que é um caso que vocês estão propondo aí, de apropriar da narrativa do game, que é uma narrativa de algo que os alunos conhecem bem, né? E transformar esse conhecimento histórico a partir, né, de trabalhar esse conhecimento histórico nessa linguagem da narrativa. Então, acho que existem várias formas de trazer os jogos, os games, para dentro da educação, mas, em especial, pensando que é uma linguagem muito próxima do aluno, né? Que ele talvez, e eu acho que o livro de Marcela mostra isso, que nós vamos ter que correr atrás um pouco para aprender. Eu, por exemplo, que não eu vejo de vez em quando game com meu sobrinho assim, ele jogando e eu assistindo, porque eu não gosto muito de jogo. Mas eu acho muito interessante isso, de já não ser mais uma coisa apenas é uma forma de mediar essa relação
com os alunos, né? Com conhecimento com os alunos. Não é uma coisa de eu gostar ou não gostar, é uma coisa de ser um instrumento dessa mediação. Assim, passa a bola. Bem legal. Professor André, não sei se consegue, acho que ele está sem a câmera, né? Mas se tiver com áudio, se quiser participar também, na tua concepção, o que você entende por sendo, né, esse conceito, essa ideia da gamificação? Bem legal. E em paralelo, André, a Dani lançou para o pessoal do YouTube também, para a gente trazendo para cá os comentários, o que a galera entende por ser gamificação, né? E aí, enquanto isso, eu vou dando, pelo menos, a gente está sempre repensando conceitos e ideias, né? Mas eu entendo a gamificação enquanto metodologia ativa, obviamente, dependendo de como a gente vai mobilizar isso em sala de aula. Eu tenho até me repetido em algumas palestras e oportunidades de estudo que a gente tem, de falar que a gente pode cometer a famosa inovação conservadora. Eu estou achando que eu estou levando algo bacana, né, inovador, mas eu estou reproduzindo mais do mesmo. Exemplos, eu posso trabalhar com plataformas de gamificação, no nosso caso do ensino de história, para reproduzir um viés de memorização. Que o campo do ensino de história já tem feito essa crítica há muito tempo. A gente não estuda história para decorar datas. A gente estuda história, como a gente começou falando, não sei se todos estavam aqui, da perspectiva emancipatória. Então, essa é a defesa que a gente tem feito, né, Dani? Então, a gente também queria ouvir dos alunos, assim, para vocês consideram que os games, eles têm um potencial não de salvação da educação, mas de trazer, de repente, se aproximar mais da linguagem dos estudantes, dessa geração que está em sala de aula hoje, e algo também interessante para trabalhar na formação de professores, porque, afinal, somos nós que, né, vocês que estão aqui conosco, que vão ocupar o cargo de docentes. Vão dar aula, né, Dani, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Como é que vocês têm pensado isso na formação de vocês? O que vocês entendem como gamificação? Vocês jogam, gostam de jogar, enxergam alguma perspectiva potente para trabalhar isso numa aula de história? O Éder. Boa noite. Boa noite, gente. É uma pergunta, assim... Ai, gente, peraí. Ele deve estar no YouTube também. Silencia o YouTube, aí dá para participar. É que eu estava com o Meet aberto, mas enfim. É que a pergunta e a aula da Daniela é muito instigante, ela fica toda hora citando muita coisa que não dá tempo da gente processar. Aí, no próprio livro dela, essa questão da gamificação, o conceito para mim ficou muito detido à linguagem que traz dos games, né? E tem uma questão meio que geracional em torno disso, que é uma diferença entre os jogos convencionais, aqueles de tabuleiros e outros, né? Para esses jogos agora na arena mais virtual. E por conta disso, eu fico muito detido à ideia de gamificar em colocar essas estratégias como recompensas, de trazer alternativas, de voltar o percurso e traçar um outro. Então tem toda uma dinâmica da linguagem dos próprios jogos virtuais, que isso para a sala de aula pode trazer como uma atividade dentro dessa ludicidade emancipatória. Que a pessoa tem a oportunidade de percorrer outro caminho, de refazer, de trabalhar em grupo, de pegar toda aquela dinâmica que os games hoje em dia provocam nos alunos, né? Que tem sobrinho que fica jogando aquele trem de... Eu não sei o nome daquele jogo lá, mas tem um negócio de matar e minha tia não gosta, né? Mas ele fica conversando com N pessoas ao mesmo tempo, vai trocando informação, aí tem essas ideias todas de cartografia. Então, é uma extensão muito grande, que é só a linguagem do jogo, trazendo para dentro da atividade didática em si, né? Acho que era isso, a ideia de gamificação.
Agora, vou fazer um comentário em cima desse do Riedo, que é interessante pensar que essa questão da linguagem é justamente a ideia de que o game, ele é uma proposta e uma prática que é orientada, né? Tem uma orientação, uma orientação lógica, assim, para os estudantes ou para quem estiver jogando ali, e dentro dessa orientação lógica, a gente mobiliza justamente esses múltiplos focos, né? Então, imagético, a questão da linguagem, o sonoro também, tem jogos hoje que conseguem gerar o que a gente chama de imersão, né? De fazer você se sentir no lugar mesmo, ouvindo o som do lugar, toques, gestos, enfim. E aí também é interessante pensar como que a gente poderia mobilizar isso em sala, né? Como que poderia a gente criar um jogo imersivo dentro da sala de aula, sem necessariamente um aparato de tecnologia digital, né? Uma coisa que a Marcela traz no livro também, que é bem interessante, é que não necessariamente o digital faz com que o game seja game, uma vez que o game, essa forma de pensar, essa lógica, não necessita dessa tecnologia digital, ela pode usar outras formas de tecnologia que não são essas, né? Então é bem interessante pensar nesses múltiplos focos mesmo. Sim, e a Thalita faz uma pergunta, Daniela, se a gamificação seria algo como incorporar o game em atividades educacionais. Eu gosto muito dos trabalhos, das produções da professora Lin Alves. A professora Lin Alves é da Bahia, uma grande pesquisadora nessa área de jogos, fica aí como referência. A gente também tem o trabalho do professor Cristiano Brito, professor Guilherme Xavier, o professor Newton Pereira, da Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma galera muito boa aí produzindo, trabalhando e construindo jogos, né? Não apenas escrevendo sobre, mas trabalhando com, colocando a mão na massa mesmo. A Lin Alves, ela usa essa ideia, né, de que é a mecânica dos jogos. Gamificar tem a ver com trabalhar ou mobilizar a mecânica dos jogos. E por isso já tem a ver até, Dani, a próxima etapa que a gente vai fazer do desafio com vocês, que é construção de roteiro, que é algo que parece simples, mas que não é tão simples. Não é difícil no sentido, eu posso criar um roteiro, pegar um lápis e rascunhar uma ideia, uma lapiseira, uma caneta, ou abrir uma tela aqui no editor de texto e começar a rascunhar ideias. Mas é complexo porque ela tem que ter uma coerência. Então, quando a Lin Alves fala dessa ideia da mecânica dos jogos, é uma estrutura complexa, né? Porque a gente precisa ter um enredo, uma trama, uma narrativa, personagens, um objetivo, essa ideia do avançar de fase, essa ideia de progresso, né? A gente não está fazendo mais do mesmo, a gente tem que ter um desafio. A Dani já falou aqui também, né, desse sistema de recompensa, de bonificação. Como é que fica isso quando a gente fala de atividades feitas no âmbito escolar, né? As polêmicas envolvidas nisso. Então, são muitos aspectos aí para a gente discutir. Mas aí, Thalita, só para responder, eu acho que seria mais a gente pensar essa mecânica dos jogos. Tudo isso, toda essa linguagem, esse fazer que envolve desde a produção até a execução de um game. Marcela, nesse caso é importante também esse estudo do própria linguagem do game, né? Porque, como eu falei aqui antes, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem nunca tive essa ligação com jogos, e não é nenhum jogo, eu nunca gostei de nenhum tipo de jogo, analógico ou digital, enfim. Mas o quanto que aprender uma linguagem, né? Quer dizer, a gente também, como professores, temos que passar se queremos usar, né, essa metodologia com os alunos, temos que passar também por um processo que eu acho que é o que você fala no livro, né, que você teve que pesquisar os jogos, entender os jogos, julgar bastante para poder conhecer o que poderia ser apropriado nesse processo, né? Isso, e isso implica a gente se colocar no lugar de aprendiz. Parece tão óbvio dizer isso, também já citamos mais uma vez, não canso de citar Paulo Freire, comecei com a frase dele, quem ensina aprende, quem aprende ensina, porque é a gente se colocar na posição de aprendiz. A Daniela, por exemplo, a gente teve uma atividade no nosso último, a gente trabalhou juntas, e que a gente trabalhou, né, Dani, com a construção de um RPG, né, uma estrutura ali feita. A Dani é a nossa expert no Canva, né, muitos de vocês devem usar o Canva, e a Dani foi criando ali tanto a parte da ilustração, que é fantástica para chamar a atenção do estudante, mas uma espécie de ficha, né, que a gente foi trabalhando, no nosso caso, com estudantes do ensino médio. Quer contar um pouquinho, Dani, de como foi essa experiência? E daí a gente já emenda também com os projetos que a gente selecionou para citar aqui a título de
curiosidade, de referência para quem quiser aprofundar isso posteriormente. Perfeito, vamos lá. Eu sou uma amante de RPG, eu amo RPG de mesa, RPG online, adoro. A gente já dá exemplos mesmo agora, então acho que já pode começar com esses, né? Nessa última construção que a gente teve, quando trabalhávamos juntos, eu e a Marcela, a ideia era construir um RPG que se passasse inteiramente online. Já estávamos em pandemia, né? Ou seja, a gente não ia encontrar os estudantes presencialmente para jogar, não ia ter tabuleiro para jogar, não ia ter os personagens em si dados, mas a intenção era construir a ideia do RPG, de fazer o estudante, né, ser um personagem de um jogo dentro de um cenário de forma online. Então, a gente selecionou aí na época um contexto histórico. No início da aula, que foi aplicado esse jogo, a gente fez uma narrativa. Então, a grande ideia do RPG é que existe um mestre, né, que está ali guiando o jogo. Esse mestre tem a função de, através da narrativa, fazer com que a galera que está jogando se sinta imersa dentro do jogo, se sinta parte do cenário ali, da época em que está acontecendo, enfim, de tudo que o jogo traz enquanto característica de cenário, né? Então, a gente fazia essa narrativa aí com os estudantes, contava um pouco sobre o contexto histórico que a gente tinha escolhido, e no final a proposta era que esses estudantes construíssem a ficha de um personagem histórico que viveu dentro do período no qual a gente estava explanando no início da aula. Ou seja, os estudantes tinham que entender esse contexto histórico, né, já tinham conhecimentos prévios também, e depois disso construir um personagem que tivesse cara, que tivesse nome, que tivesse, enfim, uma história de vida, que tivesse um histórico, né, passado, que tivesse um presente também, porque a ficha também pedia isso, se ele já estava morto, se ele não estava, enfim, uma série de questões. Isso mobiliza com os estudantes temporalidade, mobiliza com os estudantes questão de signos, né, significação, simbologia, e é muito interessante trazer essa perspectiva do RPG. Ao contrário, se a Marcela me permitir, já vou dar um outro exemplo que eu pensei ao longo do período de faculdade. Eu e meus colegas de graduação construímos um RPG no curso mesmo de História, né? Eu fiz na PUC do Paraná, e o RPG se passava na América Antiga. Então, a ideia era trabalhar com a Mesoamérica, com a Península de Yucatán, que fica na Mesoamérica, né? E trabalhar com maias, incas e astecas, com esses estudantes de uma maneira mais lúdica. Então, a gente construiu um RPG, agora vem a parte da ficção, né, que é legal também, em que esse estudante iria viajar no tempo. A narrativa inicial era que um biólogo, um historiador, um antropólogo, um sociólogo e, se eu não me engano, um mercenário, né, como a gente pode explorar de personagens diferentes, acabaram achando os escritos do Popol Vuh, que é uma fonte histórica importante quando a gente fala de Mesoamérica aí, e ao tocar nessa fonte histórica, eles viajam no tempo para o período aí de invasão europeia na Mesoamérica. E eles começam a vivenciar o jogo através daí, né? Então, eles começam a construir personagens e a jogar nesse cenário através daí. Tive a oportunidade de aplicar esse jogo também numa comunidade periférica aqui de Curitiba, da onde eu moro, e foi uma experiência incrível. Assim, como a gente tem 50 alunos por sala, não tem como cada um criar um personagem para jogar. Então, a nossa estratégia era que formasse grupos, né? E cada grupo criasse um personagem. Eles tinham que pensar coletivamente como um personagem só para movimentar o jogo. Foi uma experiência muito legal também. Então, aqui a gente tem o mesmo jogo, né, o RPG, a mesma forma de pensar em duas plataformas diferentes, né, que a gente tem o tabuleiro, o jogo ali presencial, e o remoto, o online. Então, dá para pensar como as coisas são flexíveis, né, nesse sentido. O jogo ele também tem essa de ser flexível, ser adaptável ao cenário. Isso aí, e eu coloquei no chat aqui da nossa reunião, e também vou pedir ao professor André para disponibilizar no YouTube, um livro que se chama Museus Virtuais e Jogos Digitais, Novas Linguagens para o Estudo da História, porque vários aspectos, conceitos, ideias que a gente está trazendo aqui, a gente tem também já no Brasil uma bibliografia bem consolidada em relação a isso. Então, aqui nesse tempo da aula, a gente não consegue trazer, até porque eu acho que realmente fica confuso, muitas referências, mas a gente está deixando isso aí como acervo, como para vocês arquivarem depois, claro, quem quiser, tiver tempo, tiver vontade de aprofundar. Esse livro, ele está integralmente, ele foi feito pela Federal da Bahia, então ele está gratuitamente disponível para download. Baixem, repassem, compartilhem, porque isso facilita a difusão de conhecimento. E também, Dani, em relação a essa experiência que você relatou, né, que a gente criou junto, o RPG, que a gente não se preocupou apenas com o jogo em si, mas na própria aula com os estudantes do ensino médio, de trazer essa linguagem dos jogos.
Como assim, né? A gente chamou de times, então a gente tinha times ou equipes, né? Os próprios nomes das equipes eram nomes de referência. A gente teve, por exemplo, a equipe Milton Santos, que é um grande geógrafo, né? A equipe Lilia Schwartz, que traz aí a Lilia Schwartz super ativa aí nas redes sociais, né? Historiadora, antropóloga. Então, a gente foi trazendo os próprios nomes, né? O Elliot Sica, artista também, a gente foi remetendo o próprio nome de pessoas que trazem contribuição na produção de conhecimento, seja histórico ou não, para pensar com os alunos o nome dos times ou das equipes. Então, isso é interessante, como a gente falou, nem sempre criar um jogo vai ser algo super inovador, mas a gente pode ir mobilizando isso a partir de ideias criativas simples e que vão render trabalhos bem legais. Pelo menos essa foi a nossa experiência. Uhum. A mecânica do jogo, né, Marco? Quando você fala isso, a gente teve nomes aí de personagens para instigar esses alunos. Há um direcionamento aí, a importância do professor enquanto mediador, esse mestre do jogo, que vai estar... mestre, eu digo, referência ao RPG, né? Porque no RPG é um mestre do jogo, né? Então, o professor, enquanto mediador, que vai dar um direcionamento ali, a gente chega e falou para os estudantes, o grupo 1 vai criar um historiador que viveu nesse período. O grupo 2 vai criar um artista que viveu nesse período. A gente deu esse direcionamento no início, mas depois, ao longo do processo de construção dos estudantes, nós estávamos ali ouvindo, né, uma escutativa mesmo, para perceber se, ao construir esses personagens, os estudantes mobilizavam de alguma forma algum tipo de intolerância, se de alguma forma mobilizavam algum tipo de preconceito, porque aquele espaço, o espaço ali do jogo também é um momento de conseguir debater muito com os estudantes algumas percepções que eles carregam e trazem. Então, é um espaço potente também para isso. Isso aí. E tem também a proposta, né, o professor Tiago Rates, que também trabalhou conosco. O Tiago, ele produziu uma matéria muito legal, vou disponibilizar também aqui o link para quem quiser. Foi publicada no portal do Café História, não sei se Janete e o professor André viram essa matéria um tempinho atrás, e o Tiago, ele criou, né, um jogo, o professor Tiago Rates criou um jogo usando o Google Formulário. Então, quando a gente está falando também de plataformas para a criação de jogos, a gente pode pensar até plataformas que não apresentam grande dificuldade, mas que podem render trabalhos interessantes. Então, vale a pena também dar uma conferida, dar uma olhada nesse jogo chamado Conselheiro do Rei, que foi elaborado pelo professor Tiago junto com os estudantes da educação básica, né, gente? Então, o que a gente está pensando aqui para a formação de professores, mas ter essa preocupação também com a linguagem. Se eu estou trabalhando com os anos iniciais, para quem está se formando aí na pedagogia, eu tenho uma especificidade de linguagem. Se eu estou trabalhando com estudantes do F2, ensino médio, uma outra pegada. Se eu vou incorporar isso num curso de formação de professores, estamos trabalhando com adultos, é uma outra linguagem. E isso a gente precisa se permitir, porque é uma coisa que eu gosto também de falar. Quando a gente fala de jogos, de gamificação, de ludicidade, de autonomia, de pensamento criativo, a gente tem que, como a Janete também tocou nesse ponto aqui, a gente precisa se permitir, se colocar nessa posição de aprendiz. A vida adulta, às vezes, trava muito a gente. A criação, as emoções. Criar um jogo precisa que a gente efetivamente vivencie essa ludicidade, senão fica muito difícil criar em cima. Certo? A Jéssica, Dani, trouxe um comentário aqui que nessas experiências em sala de aula, como lidar, uma pergunta, né? Como lidar com a receptividade dos alunos em relação aos games, tendo em vista que nem sempre eles o recebem de maneira que o professor pensou, haja vista as diversas compreensões individuais. A minha entonação foi errada, tá, Jéssica? Desculpa, é uma pergunta, mas a questão é essa, Dani. Como a gente pensa, então, esse aspecto da receptividade dos alunos? E eu acrescentaria a pergunta da Jéssica, a receptividade dos próprios pais, que nem sempre entendem que aquilo faz parte de um contexto de aula. O que você tem a dizer para a gente, Dani? Bom, quando a gente fala em relação a como os alunos vão receber esses jogos em sala de aula, eu acho que é muito importante ter claro que nem todos, não é assim, 100% da sala vai participar, vai estar ativa nessa proposta, vai estar afim de estar participando, assim. A gente tem ali individualidades mesmo, como você colocou, né? Às vezes não é nem porque o estudante não está afim de participar, porque está num dia ruim, teve problemas em casa, chegou, não está afim, enfim.
São vários motivos que podem levar o estudante a não estar ativo em algum dia dentro da sala de aula. O que é interessante pensar nessa receptividade dos estudantes, uma forma, talvez, de contornar isso, é justamente trabalhar com esses times, né, com essas equipes em sala de aula. Porque, às vezes, um aluno daquela equipe ele não está muito afim de trabalhar, não está muito atento à atividade, mas pela própria mobilização dos outros que estão ao seu entorno, ele começa a se mobilizar também, começa a participar também, ou pelo menos fica com uma escuta ali ativa do que está acontecendo, do que os colegas estão falando, e também de trazer para a aula essas próprias compreensões individuais. Lá no início, quando eu falo para vocês, né, a gente estava debatendo aqui, que ludicidade tem muito a ver com experiência individual, então o que é lúdico para mim pode não ser lúdico para Marcela, eu vou construir o lúdico através do que eu tenho de experiência, da minha biografia, dos meus afetos, né, do que eu construo com o mundo. Trazer essas compreensões do estudante para a construção do game pode ser interessante. Pensar nas compreensões do estudante não só na hora de aplicar o game, mas na hora de construir o game. Quando a gente fala aqui para vocês, né, uma turma diversa, que proposta de jogo vocês criariam com o objeto que está à sua volta? Isso também, de alguma forma, é construir propostas lúdicas para cada um aqui. Cada um escolheu um ambiente diferente, escolheu um objeto diferente, do qual tem vínculo com a sua vida pessoal, de maneira subjetiva. Aí começa a se construir a ludicidade. Então, pensar, talvez, na construção do game, já incluindo essas compreensões individuais, antes mesmo de aplicar esse game dentro da sala de aula. E uma coisa que me ocorreu, você está me ouvindo bem, Dani, que eu coloquei o microfone aqui? Uma coisa que me ocorreu também, eu tenho homenagem aqui à professora Rafaela Dalben, uma pessoa que me influenciou bastante com essa discussão da literatura, da poesia, e que a gente pode também incorporar isso nesse processo de criação dos jogos. Já que a gente está falando de interdisciplinaridade, aqui do diálogo com a biologia, com a geografia, com a matemática também, com a química, seja o que for, de incorporar também essa própria linguagem poética. Esse jogo, né, é uma discussão que eu tinha muito com os meus alunos. Eles falavam, eu gosto de jogar porque eu aprendo a matar. E a gente trazer esse tipo de problematização para a sala de aula até para trabalhar com outros horizontes possíveis. Né? Por que eu estou trazendo a poesia? Porque a poesia é uma forma, pelo menos para mim, isso é bem subjetivo, de trabalhar com as minhas emoções. É o momento que eu vou trabalhar as minhas subjetividades. Então, o jogo ele pode ser uma porta de entrada para a gente discutir tudo isso com os estudantes. Na escola que eu trabalhava, a gente tinha às quartas-feiras à tarde uma oficina de gamificação. E várias vezes, nesses encontros, eu discutia sobre história, discutia sobre cidadania, discutia sobre a dimensão axiológica, né, os valores envolvidos ali naquele processo, por meio dos jogos. Então, os jogos eles foram uma porta de entrada para que eu pudesse chegar no ponto de sentar com eles numa roda de conversa e falar, beleza, e aí, por que você gosta de aprender a matar? Vamos falar sobre isso? Vamos discutir isso? Né? Então, essa poesia da vida, gente, essa poética da vida que às vezes causa, né, angústia na gente como professor, e que a gente precisa questionar isso, né? ou tensionar isso, gerar perguntas, gerar tensões no sentido de fazer avançar a produção de conhecimento. Isso eu acho um aspecto fantástico, né? A própria Daniela, que tem uma habilidade muito grande com as aquarelas, com o desenho, com a arte, e vários dos nossos alunos têm essa mesma habilidade. Como a gente pode explorar, no bom sentido do termo, usar isso a favor na hora de criar esses jogos, de criar esses roteiros com os nossos estudantes? Isso é muito legal. A gente tem alunos que desenham muito bem, que escrevem muito bem, que produzem materiais fantásticos, né? E valorizar isso como uma produção escolar também, eu acho bem legal. Também cai, Mar, só um complemento, na ideia de não fazer mais do mesmo, né? Não tornar do novo o velho. Então, não trazer para o jogo a ideia de uma história, pensando no ensino história, que remonta literalmente esse passado aí, né? Que remonta a pensar numa história narrada, com datas, não trazer isso para o jogo, mas trazer necessariamente a vida desses estudantes. E através da vida desses estudantes, mobilizar os conteúdos do currículo, né? Fazer o caminho inverso. Não partir do currículo para daí falar com os estudantes, tratar e trabalhar a vida deles, mas o contrário, partir das realidades que eles têm dentro da sala de aula ali,
para daí construir propostas que tragam, que puxem esses conteúdos aí de currículo e afins. Eu acho que é justamente isso, assim, é criar nesse momento e não tentar reproduzir, né? Quando a gente cria e mobiliza essas vivências desses estudantes subjetivas, a gente constrói o jogo como também um espaço de afeto, de afetar, né? Afetar no bom sentido, positivamente e negativamente também, como quando a Marcela fala, que o estudante fala que jogava porque queria aprender a matar, de alguma forma isso afeta o grupo. A gente não sabe em que sentido, né? Mas afeta. Então, é mobilizar o jogo como um espaço de afeto também. Isso aí, Dani. Eu estou perguntando aqui, mania de professora, se tudo certo, gente, que eu estou achando a turma bem quietinha. Não sei se a gente está muito empolgada aqui falando, mas que o pessoal, Janete, pode ir trazendo perguntas, questionamentos para a gente poder daqui a pouquinho passar para a última parte. Eu queria fazer um comentário. Com certeza. Eu não sei, eu acho que os meninos e as meninas também poderiam realmente participar mais, falar mais. Eu acho que eles estão um pouco tímidos, ou então estão impactados, isso também tem, né? Mas nesse sentido eu pensei numa coisa, né? Na importância dessas práticas que vocês estão colocando aí, e no caso vocês estão trabalhando com games, mas enfim, a gente pensar mesmo nessas práticas alternativas e alternativas não, né, inovadoras, vamos dizer assim, no sentido de repensar os lugares dentro da educação, né? Os lugares dos sujeitos, né? Vocês falaram aí das habilidades dos alunos que podem ganhar, né, uma luz dentro da sala de aula, quer dizer, aquele aluno que às vezes ele não tem essas habilidades formais que a escola lhe cobra, mas ele é né? Ele é um artista plástico, ele é um artesão, ou ele é um ótimo narrador, né? Então, assim, é uma série de habilidades que esses alunos, características desses alunos que são perdidas quando se homogeneiza a sala, né? Como se homogeneiza e trata o conteúdo como apenas algo ser repassado. E eu fiquei pensando na importância disso no ensino fundamental, né? Porque no ensino fundamental é o processo de transição mesmo da infância, adolescência, né? Então é um período de transição em que o aluno sente muita falta desse brincar, porque ele sai da educação infantil ainda um momento que ele brincava muito, entra numa educação que se formaliza mais e aí de uma forma até meio abrupta, né? Que o menino parou de brincar, não pode brincar mais, agora brincar enfim, não pode, é coisa séria, agora ficou sério, como se brincar não fosse sério, né, gente? Eu não gosto de jogos, mas eu adoro brincar, né, de outras coisas. Chamar atenção a isso. Então, como que a gente perde isso, algo essencial no humano, né? Porque brincar também é essencial ao humano. Então, eu fico pensando a importância dessa proposta que vocês estão trazendo. Eu queria alertar para que os meninos refletissem um pouco sobre isso, né? Quer dizer, sobre esses universos que a escola, que o currículo mais formal vai, de uma certa forma, impondo aos alunos, né, impondo essa transição da infância para a adolescência, para a vida adulta, e mesmo na vida adulta, né, que como se não houvesse lugar para não só por brincar, mas principalmente por criar, né, gente? Essa coisa do criar, essa questão da experiência vivida na coletividade, professores e alunos aprendendo junto, quer dizer, são temas que a gente tem discutido ao longo do nosso curso aqui, nessa visão da construção coletiva do conhecimento, essa questão da implosão dessas hierarquias entre professores e alunos, né? Desse novo papel do professor, porque tem gente que acha que o professor está ameaçado. Não, o professor ele vira referência, né? Eu acho que é tão mais importante, assim, tão mais óbvio, assim, né? Essa relação dialógica em que o professor também é um aprendiz, né? Eu acho que até nos envelhece menos em relação ao mundo, à vida, né? Porque a gente rapidamente tem que amadurecer, porque os nossos alunos são mais jovens, porque nós temos que ser uma referência. E aí, né? Eu queria ressaltar isso, mas parece que o André quer falar aí também. Pode falar, André.
Isso aí, André. Lembro também o professor Jorge, né? O Jorge também tem a formação aí na filosofia, está presente conosco no YouTube. O Jorge lembra o seguinte, que da Grécia clássica até a chamada virada linguística dos jogos de linguagem, nós aprendemos sobre nós mesmos e sobre o mundo jogando. Pensar na epistemologia do jogo é uma grande contribuição. Fantástico, porque acho que isso é uma forma também, né, Jorge, quando a gente pega os documentos que estão aí regendo a nossa educação, como a Base Nacional Comum, que a gente sabe que é alvo aí de muitas discussões e a gente precisa mesmo discutir, mas a própria BNCC ela coloca o autoconhecimento como uma das competências gerais, né? Então, a gente ter esse diálogo, né, com essa perspectiva, eu acho importante também. O famoso conhece-te a ti mesmo, né, que para você, professor de filosofia, é um conteúdo em si. Né? A ética também, que é uma matéria, um conteúdo lá da filosofia, mas que precisa perpassar a criação de um jogo. São discussões do nosso tempo. Diria que urgentes. Uhum. O André também comentou aqui, Mark, que durante um estágio que realizei, um aluno falou com um professor que adorava a Segunda Guerra por conta de um jogo específico sobre os tanques usados. Lembrando que o professor Cristiano Brito trouxe em um vídeo que a professora Janete mandou sobre os alunos demonstrarem esse maior interesse em uma temática do que a outra, né? Essa questão das temáticas, eu acho até que é interessante trazer, interessante esse comentário quando diz, e realmente, né? Quando fala de Segunda Guerra Mundial, pelo menos nas turmas que eu dei, a galera se oriça toda, assim, é um dos conteúdos que mais movimentam os estudantes aí. Realmente essa diferença de ligação dos estudantes com os conteúdos, mas também é uma possibilidade de trazer para as salas conteúdos que, por vezes, são marginalizados e periféricos nos próprios currículos, né, como a questão afro-brasileira, a questão indígena. Mobilizar através dos jogos essas questões também é uma estratégia de dar protagonismo para alguns conteúdos que são periféricos no currículo, mas que podem se tornar centro dentro da sala de aula e dos debates aí entre aluno e professor. Isso aí, Dani. Acho que a gente pode entrar não sei se algum estudante, aluno ou aluna quer fazer comentário, gente, pode interromper a gente na hora que for, pode falar, abrir aí a câmera se quiser e puder, o áudio e dialogar conosco. A gente tem, né, Danilo, a gente propôs aqui no nosso tentativa, né, de planejamento, que a gente planeja, chega aqui, a gente tem outras várias ideias, enfim, acho que é isso mesmo, a sala de aula remota também é isso. Mas a gente queria lançar um último desafio para vocês, que seria o seguinte, a gente falou aqui, se eu tivesse que criar um jogo a partir de objetos que estejam próximos a mim, a partir das minhas emoções, a partir de pessoas, de referências, de cidades, né, de lugares, a gente queria lançar o desafio que a gente chamou no nosso planejamento de uma linha de construção comunitária. O que seria isso, Dani? Como assim, linha de construção comunitária? O que a gente quer dizer com isso? Bom, tínhamos comentado aí ao longo da aula que é interessante pensar no jogo enquanto interação e colaboração. Então, a ideia aqui é justamente essa, trazer vocês para uma experiência de construção de jogo, né? O que seus estudantes, educandos poderiam vivenciar em sala, e construir um jogo através dessa linha comunitária. Ou seja, alguém aqui dessa sala, ou do YouTube mesmo, pode começar a construir um jogo, uma ideia de jogo, começa a narrar e a construir um roteiro simples, tá? Não precisa ser nada complexo, a partir daquelas ideias que vocês tiveram lá no início. Então não adianta dizer que não tem ideia, porque ideia tem um monte. Foi dado um monte de ideia aí lá no início, no YouTube aqui também. Pegar uma dessas ideias, ou uma outra mesmo, iniciar uma narrativa e passar o bastão aí para o próximo coleguinha continuar essa narrativa. Aqui a gente mobiliza uma série de questões, né? Primeiro, é confortável alguém alterar a ideia que eu tive, mudar a ideia que eu tive? Será que era isso que eu esperava? Era isso que eu gostaria? Ou mesmo fazer com que outro sujeito, outra pessoa aqui consiga endossar mais a ideia que a gente teve, né? Então, realmente, essa construção comunitária que pode incomodar, mas também pode ser extremamente feliz no fim no seu resultado final. Então, aqui estamos mobilizando diversas questões. Para isso, a gente precisa que a galera fale, pode ser nos comentários, quem quiser abrir o... Quem não puder, gente, ativar a câmera, o áudio, fiquem tranquilos, a gente sabe dessa situação de home office, fiquem bem tranquilos, mas, se possível, coloquem aqui no chat que a gente faz a leitura para quem está acompanhando a gente. Então,
A gente pode, acho que de repente, começar com um gatilho, um disparador, né? Porque quando a gente fala criar um jogo, a partir do quê, né? Então a gente pode, de repente, jogar um disparador. Quer começar, Dani? Eu ia Difícil, desafiar a professora difícil. Janete a começar. O que você acha? Beleza, aqui é colaborativo. A gente vai trabalhando com o conceito de autoria compartilhada, de lógica colaborativa, é uma vivência desses conceitos todos. Vamos lá. Sem pressão. Espaço Sem de pressão. afeto A positivo. professora Janete não está sendo avaliada. Então, o meu gatilho é o cenário, que eu acho que é para começar a montar, né, essa história aí do game. A minha história, aí eu vou puxar para o meu lado, é uma história que fala de Ouro Preto do século XIX, o cenário é Ouro Preto oitocentista, Adão é um homem negro de 22 anos, escravizado, que foge porque ele quer participar de uma roda de viola no Largo da Alegria. E o Largo da Alegria, ele está no Antônio Pereira, que é o outro lado, o lado oposto de onde ele se encontra. Então, ele tem que chegar ao Largo da Alegria para tocar o seu violão. Essa, vamos dizer, seria a missão, a tarefa do personagem, certo? Certo. Beleza. Quem continua essa história? Atenção total, gente, para que a gente tenha uma coerência. Somos aqui professores de história, então o famoso anacronismo, né? Como é que a gente cuida aí na elaboração. Isso também é um ponto que a gente conversou hoje de manhã, né, Daniela? Como a gente cria, é muito desafiador, que tem um chamado ali que instigue, que tenha uma coerência historiográfica e que tenha, pedagogicamente, também seja potente. É difícil, mas a gente está fazendo um exercício. Quem continua essa história? A Dani já deixou aqui uma síntese para a gente. Ó, Ouro Preto, século XIX, personagem Adão foge para participar de um evento musical no Largo da Alegria, região oposta que ele se encontra, e essa é a tarefa dele no jogo. Quem vai? Momento de silêncio. Previsto, né, Dani? A gente falou, vai ser aquele momento que o vídeo vai ficar, ainda mais quem vai assistir isso depois. Aquele momento de pausa ali, alguns segundos no ar, sem ninguém falar nada, mas estamos pensando. Aí, a tentação da professora, né, para voltar aos tempos de pegar, tem uma lista ali, vamos por um. Aí a gente fica tentado, né? Falar assim, vai, então, cada hora. Vamos cutucar um pouquinho, então, Mar, pensar aí que a gente tem essa síntese, né? Desse jogo, a gente já tem aí, então, o cenário, a gente tem um recorte temporal que ele vai rolar, tem um personagem já, que é o Adão, e tem uma problemática, ele vai sair de um ponto A para ir para um ponto B. Então, vamos pensar aí, quem vai falar agora, no meio desse translado entre ponto A e ponto B, o que ele pode ter vivenciado, que outros personagens ele encontrou, que outros cenários ele passou, vamos lá. Justamente, como esse período é o queridinho da professora Janete, eu conheço bem pouco. Eu imagino que tenha de haver preceptores, ou pessoas para interromper essa fuga dele. Então, na medida em que ele consegue desviar do percurso, ele consegue acumular utensílios que era utilizado na época, seja alguma ferramenta, seja algum cavalo para ajudar na fuga, ou seja qualquer coisa para atravessar um rio. Gostei, tá ficando legal. Quem continua? Nosso momento agora é falar menos e ouvir mais. Faz parte da proposta. Falamos bastante, né, Dani? Quem continua essa história? Como é que seria a ideia de fase? Vai ter essa ideia de passar de fase? André? Nesse caminho que o Adão vai ter que percorrer, junto àquilo que o Heather disse, de pessoas tentando impedir ele vai encontrando outros personagens que também vão ajudando ele nesse caminho e ele também ajudando esses outros personagens, como se fosse missões secundárias, digamos assim. Você quer dar um nome para um outro personagem, André? Que ele João. encontra aí? João era o quê? Ele era um comerciante também, que vendia na rua mesmo, e mais venda de, digamos assim, quitutes e coisas parecidas.
Não sei se está de acordo historicamente, mas algo nesse sentido. A gente tem uma excelente pergunta aqui, Dani. O André Felipe está perguntando o seguinte: quem seriam os antagonistas de Adão? Essa trama tá crescendo aí. Perfeito. Ó, não sei se a Rafa ainda está acompanhando a gente, mas se tiver, eu acho que para criar antagonistas, ela é uma pessoa que vai ser boa para construir aí um inimigo de Adão. E a Tatiana tá com a mão levantada. E o Riedel também. Pode falar, Tati. Então, vocês estão me escutando? Sim, perfeito. Ah, tá. Então, pensando em pessoas para antagonistas, eu penso numa mulher negra auxiliando com poderes, como força, como agilidade, e que ela vai ajudar ele a passar pelas montanhas até chegar no Antônio Pereira, porque Antônio Pereira é a cidade que está em... cidade? Não, distrito. Bom, enfim, que fica entre Ouro Preto... Mariana fica no meio, né? Então, chegando, assim, vai passando e... Deixa eu ver o que mais. É uma mulher negra, assim, que auxilia ele por conhecer a mata, por conhecer os lugares. Ela é, assim, conhecedora da região mesmo, nascida e criada na região. E como seria o nome dessa mulher, Tatiana? Deixa eu ver. Dandara. Dandara, perfeito. Muito obrigada. Percebam que todos os detalhes vão fazendo diferença nessa narrativa, né? Desde a gente ter preocupação com os nomes, qual é o simbolismo que eles carregam, o recorte temporal, cronológico, que também influencia, né, Dani? É bem bacana. A gente pensar, isso que a gente estava falando, né, de instigar. Eu estou presa aqui ouvindo a narrativa de vocês. Daí, onde é que isso vai parar? O que vai acontecer? Quais são as tensões envolvidas nessa trama? É um pouco também a ideia que o próprio cinema trabalha, né? Eu, que adoro novela, a novela também vai construindo uma trama, os jogos também vão trazendo essa ideia. Helenice, quer falar? Riedel também? Estava falando que esse nome estava na novela das 6. Sem problema. Marcela é noveleira, vou explanar Total. aqui. Ainda quero fazer um trabalho envolvendo ensino de história e novela. Estou atrás de parcerias. Tem gente que já topou isso daí. Professor Giovanni Silva, tem uma galera boa aí do ensino de história pensando em novela. Mas o foco hoje é jogo, Dani, então vamos focar aqui nos jogos. São muitos temas, né, Janete? Vamos fazer uma retrospectiva aí, então. A gente tem o personagem Adão, estamos em Ouro Preto, no século XIX. Ele sai de Antônio Pereira em direção ao Largo da Alegria. A professora Janete pode me corrigir se estiver errado. É isso mesmo. E a intenção dele é participar, tocar o violãozinho dele, participar de um evento musical. Aí ele tem, né, um objetivo, saindo de um ponto, indo para outro. No meio desse caminho, ele encontra o comerciante João, que vende quitutes aí, e ajuda ele, auxilia ele nesse processo, e também Dandara, que é uma mulher negra nesse período que conhece a região, e auxilia ele a atravessar alguns percursos. Como foi colocado ali pela Thalita, mas quem que seriam aí os inimigos, né, desse personagem? Quem que poderia, dentro desse contexto, pensando em personagens históricos, o que poderia acontecer no meio desse trajeto, que só teve gente ajudando ele até agora? Maravilhoso, que bom, né? Ele tem que chegar no evento de música dele, tocar violão, deixar a galera feliz. Mas o que pode dar aí para dar uma atrapalhadinha aí no Adão, para que ele demore um pouquinho mais para chegar nesse trajeto? A topografia da cidade até ajuda, né? O fato de que Ouro Preto é uma cidade com ladeiras, né? Tudo dificulta a chegada dele até o ponto. O André falou, Janete, que tem que saber se o joelho dele está bom, né?
Mário, eu sei que a gente está mais ouvindo aqui, mas vou fazer uma contribuição. Quando eu fui para Ouro Preto, uma jardineira fez um nó no trânsito, que, meu Deus do céu, foi assim uma loucura para conseguir sair desse nó. Então, eu acho que no meio desse caminho aí pode acontecer isso. Uma jardineira gera um nó no trânsito, faz com que o Adão não consiga passar de jeito nenhum. E no meio desse nó, quem que ele pode encontrar que seja aí um inimigo para ele nesse jogo? Quem vai? A Jéssica colocou algo aí, ó, sobre o Bento. Olha aí, o capataz Bento que o está perseguindo. A Jéssica falou... Oi, André, pode falar, perdão. Suas sobrações, lembrei na hora isso também. A Jéssica tinha falado aqui, pessoal, no chat, o seguinte, que Adão pode encontrar também o capataz Bento, que está à sua procura, e ele precisa alterar seu percurso para fugir dele. Aonde isso vai parar? Mais alguém gostaria de dar uma contribuição? Dou uma, duas. Opa, teve mais contribuições aqui. Eu não estou olhando o YouTube, Dani, não sei se alguém colocou alguma coisa lá. O Riedel falou que talvez ele tomasse algum líquido revigorante de alguma mãe de fuga. Sei lá. Aqui é o espaço do sei lá, Riedel, é o espaço do viajar. A gente estava falando isso lá no início, o criar jogos, o trabalhar com a narrativa, né, com o enredo, com a trama. Não sou da área de língua portuguesa, tá, gente? A diferenciação técnica entre uma coisa e outra, mas eu estou falando leigamente aqui. Ela é esse espaço da viagem, é o momento da gente, né, jogar ideia, vai jogando que uma hora, exatamente, isso vai instigando e empolgando a gente de certa forma, ou deixando a gente perdido, porque eu acho que deve ter gente aqui que está falando, gente, o que vocês estão falando, né? Cadê a coerência, a verossimilhança que a gente fala lá na língua portuguesa, né? Cadê a verossimilhança disso? Tem, não tem? O que tá estranho nessa história? O que dá para melhorar? Mas é um desafio de fazer isso aqui, a gente optou por fazer isso na oralidade, né? Mas se a gente estivesse trabalhando com estudantes, por exemplo, criança na escola, a gente teria que ter uma outra dinâmica, porque imagina uma turma de 40 alunos, 30 alunos, 40 alunos, digo mais no presencial, né? Porque o remoto, a maioria fica com a câmera fechada, a gente é até difícil conseguir mais essa interação, dependendo do perfil da turma. Mas com criança, a gente talvez optasse por trazer um roteiro previamente com alguns pontos, né, Dani? Que os alunos fossem continuando. Porque partir do zero é muito difícil. É muito difícil. Cria um jogo, cria uma história. Tá, mas eu preciso dar um norte. Então, isso a gente também é legal da gente se pensar como professor. Se a gente fosse fazer essa dinâmica que está aqui com outro público na escola, como seria, né? Adaptações necessárias. Mais alguma coisa aí para a nossa história, gente? Silêncio. Silêncio do pensamento. Alguém gostaria ou de escrever ou de falar? Não vi lá, Dani, no chat, a gente teve a contribuição, mais alguma contribuição? Acho que não, né? Não, acho que foi as contribuições aqui. Um programa muito legal que se chama... Uhum. Olha, eu queria dizer que, para quem nunca viu o livro Um Defeito de Cor, ele tem umas 1000 páginas. A Rafaela, a gente diz que ela gosta de literatura porque ela gosta, gente. Vocês não têm noção. Ela é devoradora de livros. É um dos livros mais fantásticos da literatura brasileira contemporânea. Eu acho que, assim, não, da literatura brasileira, não vou falar contemporânea. É um livro sensacional, como a Daniela falou, é um calhamaço, mas é assim, a gente não tem vontade de largar o livro, né, da Ana Maria Barbosa, eu tô agora, esqueci o sobrenome dela, gente. Mas é um livro fantástico que conta justamente a questão da... Ana Maria Gonçalves, né? Gonçalves, eu esqueci o último nome dela. É fantástico o livro dela. Eu também lembro sempre, agora é difícil estudar
principalmente a história da população negra, sem lembrar desse livro. E a literatura é foda mesmo, para ajudar a gente a pensar o mundo, né? Muito bacana mesmo. Eu concordo plenamente, Janete. Eu estou fazendo uma imersão na Conceição Evaristo, né? Eu peguei, infelizmente, tive Covid em novembro, mas se teve uma coisa boa, que, claro, eu não queria ter passado por isso para conhecer, a me aprofundar, que inclusive me foi apresentada pela Daniela Conceição, a obra da Conceição. Mas no meu período de Covid, eu devorei, eu maratonei os vídeos da Conceição Evaristo no YouTube. Tem muita coisa legal. Eu até brinquei que eu estou há 3 meses lendo Olhos d'Água, porque é um livro tão forte, mas tão forte, que eu tive que parar várias vezes. É tipo Carolina de Jesus, Maria Carolina Maria de Jesus, né? É aquela leitura que nos provoca a reflexão, né? E como isso seria bacana de ser trabalhado com os alunos que estão montando esse jogo também, né? Quer dizer, até porque o Adão, ele existiu, gente, ele é um personagem histórico mesmo, ele existiu, é um rapaz de 22 anos que foge e tal, com essas características. Então, eu acho que é tão bonito, né, a literatura também ajudar a gente a pensar, né, esses lugares, esses contextos. Sim. E pensar uma proposta, talvez, interdisciplinar aí no colégio, que tal chamar um professor de literatura, alguém de letras aí da universidade, para criar de maneira junto. Então, partir de uma obra literária e construir o jogo. Com certeza. Muito bacana. Muito bacana. Que essas ideias frutifiquem, não somente quando a gente vocês estiverem como professores em formação inicial na sala de aula de vocês, mas trazer isso para a graduação também, gente, para as disciplinas. Às vezes a gente tem disciplinas que trabalham, né, Janete, essa área das metodologias do ensino de história. É fantástico a gente pensar isso, construir no trabalho. Hoje a produção de usando outras linguagens, os podcasts, né, para quem gosta aí do debate da história pública, a gente tem muitas formas de produção de conhecimento. Então, a gente poderia transformar isso aqui, por exemplo, num podcast, né? Numa conversa de criação de jogos, entende? Então, de usar mesmo, de pensar essas outras linguagens no processo do estudo da história. E que se soma à pesquisa histórica. A gente está vendo aqui o trabalho com as fontes, com a documentação, que é primordial para que a gente tenha essa coerência do ponto de vista da produção do conhecimento. E aí, Dani, então, baseado nisso, a gente entra, então, na última pauta. A gente já está terminando o nosso horário, temos aí 10 minutos pela frente, que é uma parte polêmica de como vocês, como professores, avaliariam, essa produção. Exato. E a gente está saindo total o que a gente remete à avaliação. Geralmente o teste, a prova, mas uma produção que foi feita aqui, junta, de forma colaborativa, gravada, transmitida, ela também, como é que a gente avaliaria isso? Ela também pode e deve ser avaliada. Eu gosto muito de um conceito da avaliação democrática, que é um conceito utilizado pelo professor Marcos Bonfim. Ele é da Federal de Juiz de Fora, aí no estado de Minas. Não vou dizer que é perto de vocês, né, porque Minas é gigante, mas o Marcos, ele trabalha com essa ideia da avaliação democrática. A avaliação democrática, ela pressupõe uma negociação. Às vezes a gente, como professor, se surpreende com a resposta que um aluno dá na hora de uma prova. A gente não foi capaz de prever aquilo, mas não quer dizer que aquilo esteja errado. Então, essa avaliação democrática é uma negociação constante. A gente se permitir afetar, já que a gente falou tanto do afetar aqui, pelo aquilo que o aluno, dentro da concepção, da idade, né, da capacidade dele, fez. Como é que vocês avaliariam essa proposta da criação do jogo que a gente fez aqui? Além disso, né, Mar, acho que digo mais ainda, que tal fazer do jogo um espaço avaliativo? Né? Seria possível também de compreender ali como é que os estudantes mobilizaram o que foi aprendido ali entre aulas dialogadas, pesquisas que eles fizeram dentro desse espaço escolar. Não só fazer do jogo esse espaço avaliativo, mas também construir critérios de avaliação seus para aquela turma, também é interessante nesse sentido. E aí, essa pergunta que a gente faz, né? Quais critérios vocês usariam para avaliar esse jogo? Literalmente, para nomear quais critérios usariam: criatividade, ligação com a realidade? Quais seriam os critérios? Vocês poderiam aí dizer para a gente no chat ou pelo microfone?
A Rafa continua aqui firme e forte conosco, Dani, falando da autoavaliação e avaliação do grupo, que ela, na experiência dela, sempre fez isso com os alunos em trabalhos diferentes, né? Então, essa perspectiva do avaliar-se, né? Como é que eu me enxergo nesse processo? Eu fui capaz de realmente contribuir? Primeiro, eu estou aqui me avaliando, tá? A minha capacidade de prestar atenção nessa narrativa. Quando a Dani trouxe uma síntese do pensamento no chat, já me facilitou, porque eu estava aqui ouvindo vocês, tentando anotar algumas coisas, para eu não me perder nessa trama. Então, a gente tem uma série de questões ali a serem avaliadas, não só do ponto de vista do conhecimento histórico, mas também de como eu me portei nesse processo. Acho que é essa perspectiva que a Rafa fala da autoavaliação. Nossos alunos, no caso vocês hoje aqui conosco, pensando também nesse olhar de si. Ali, a gente tem alguns comentários, né? Então tem a Rafa que falou sobre essa questão da autoavaliação. O Riedel, nossa, eu tô pronunciando seu nome errado, você me perdoa, viu? Mas é que é como eu tô conseguindo receber ele aqui. Que usa sempre o termo convencional de avaliação processual autoavaliativa. A Thalita trouxe alguns critérios, né? Participação, o contexto, a narrativa em si, o trabalho em grupo, a escrita e o enredo do jogo. Então, são alguns critérios também possíveis aí de serem utilizados. Aí o André comentou, acho que isso que a Daniela falou, a partir da mobilização de conceitos estudados ou que trouxeram de fora, também é uma participação, também a participação individual ou em grupo. Também é interessante usar como critério. E também o comportamento de pesquisa para levantamento de dados e informação para subsidiar a criação do jogo. Bom, então aqui a gente já tem uma lista, né, de critérios que podem ser usados para avaliar. A gente já tem a ideia de um jogo, agora é só vocês criarem. É a parte fácil. Tranquilo. Só, né? Só. Tá pronto. Só vocês criarem, tá tranquilo. Mara Rafa também disse ali, ia falar isso, Dani, deixar explícitos critérios, colocar criatividade, ligação da narrativa com os fatos, os colegas poderiam estudar através de seu trabalho, comprometimento com o jogo. Então, essa ideia que a Rafa traz ali de deixar claro esses critérios, eu acho que é interessante até para os próprios estudantes usarem de guia ao longo desse processo, assim, sabe? Ou uma linha mestra, de alguma forma, para conseguir se guiar ao longo desse jogo e do próprio trabalho que eles estão fazendo, né? É para eles se autoavaliarem ao longo do processo também. Eu acho que isso é interessante. Ter esses critérios faz com que não tenha só uma avaliação no final, mas no processo. Eu acho que isso é interessante. Beleza, eu tendo a achar sempre que a gente precisa explicitar, quando a gente vai, né, na posição de professor avaliar alguém, é o famoso ser justo. Quantas vezes a gente, como aluno, se sentiu injustiçado na hora de um teste, de uma prova? Eu sempre falava isso, né, Dani, num curso que a gente também criou em relação a essa discussão de avaliação, que eu era aluna que ia lá chorar ponto. Não, professor, mas eu desenvolvi isso aqui, mais 0,2 aqui, 0,2 pode fazer a diferença na minha vida. Principalmente aí na área de matemática, que eu sempre fui bem ruim. Então, é essencial que a gente tenha esses critérios previamente definidos para que as coisas sejam transparentes. Eu acho que o processo avaliativo, ele nos desafia, até porque a gente sabe que quando a gente é avaliado, a gente fica diferente. Se eu falasse para vocês, olha, o professor André e a professora Janete vão dar uma nota para vocês a partir da participação de vocês hoje. Como é que a gente fica? Se a gente soubesse disso previamente, qual ia ser o nosso comportamento? Eu não sabendo disso previamente, qual é o meu comportamento? Então, sempre que a gente for trabalhar com estudante, seja em qualquer um dos segmentos, né, dos anos ou das séries que a gente tem, é importante que a gente deixe claro, né, transpareça mesmo quais são os critérios que a gente está levando em consideração. Isso faz parte também da avaliação democrática, né, Marco? Quando a gente fala, principalmente nesse tempo que nós estamos falando, né, de não ser autoritário nesse sentido. Ser literalmente uma avaliação arbitrária, ao contrário da questão do democrático, de chegar a taxar os critérios sem que houvesse um combinado prévio aí,
E aí sim, deixa os estudantes, volta, né, sendo mais do mesmo, né, o novo que na realidade é velho. Então, você fez todo um processo de criação pensando aí que vocês poderiam aplicar isso, né? Processo de construção, de gamificação, metodologia ativa, e chega no final na avaliação e mais do mesmo, né? Então, pensar que a Isso é avaliação muito também faz parte dessa reconstrução, né, Mar? Exato, isso é muito comum acontecer, Dani. A gente fala sobre isso, vamos trabalhar com a perspectiva das metodologias ativas, mas na hora de ir para um processo avaliativo, a gente acaba reproduzindo tudo aquilo que a gente também criticou, né? Então, é importante ter coerência. E deixo também como convite que vocês conheçam, não sei se já pesquisaram no banco de dissertações do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, tem muitos trabalhos sendo feitos nesse diálogo com os jogos, com os games, com os jogos digitais e não digitais. Então, vale a pena também ir atrás dessas dissertações disponíveis para download, para que vocês conheçam esses trabalhos, e possam observar como é que os professores que estão aí atuando nas salas de aula têm usado essa linguagem, têm pensado sobre isso. Isso vai dando ideia até para a gente pensar, né, Dani, na hora de um TCC, do nosso trabalho final lá de conclusão de curso, pode dar alguns insights interessantes. E falando em avaliação, para a gente poder fechar aqui pontualmente, já que a gente está falando de avaliação, a gente queria deixar esses 5 minutinhos finais para que vocês avaliem o encontro. A gente não vai passar formulário, não vai pedir nada que vá cansar mais, né? Já estamos aí de noite, todo mundo já com cansaço acumulado do dia, mas a gente queria que vocês falassem um pouco do que fica desse encontro de hoje, o que vocês levam, esse retorno, né, ou feedback, que é uma expressão em inglês muito utilizada pelos jogos também, essa ideia do retorno, ela é importante para a gente vai fazer essa atividade com a professora Lívia Monteiro, na Federal de Alfenas. Então, esse retorno de vocês sobre o encontro de hoje, e que a gente quer deixar registrado mesmo, é proposital ouvir vocês para que a gente possa, enfim, ir aprimorando, ir desenvolvendo, de repente, ir trazendo melhorias, e que a gente possa ter essa experiência lá em abril com a professora Lívia de uma forma também dialogada, né? Já agradeço aí de antemão por todo mundo que ficou até o final, tanto na matéria aqui, na disciplina, no seminário, como também lá no YouTube presente conosco. Faço então da Marcela, das palavras que ela falou, nas minhas também, agradecer pela participação aí da galera. E eu acho que foi um encontro bem rico, com muitas ideias que podem ser levadas para além do encontro aqui, desenvolvidas efetivamente para além desse encontro, e essa era a nossa ideia, né, Mar? Que isso não ficasse aqui, mas que gerasse insights para vocês levarem para fora, para a prática de vocês mesmo. E realmente a gente quer ouvir, assim, de vocês. Pode ser crítica, gente negativa, pode ser positiva, a gente está aqui nesse espaço de escuta mesmo. Convidar também a Janete e o André para falarem, opinarem, totalmente à vontade livre, tá bom? A Thalita está falando no chat que foi muito proveitoso, que ela gostou muito e agradeceu. O André colocou que para ele foi um encontro completo, passando pela parte teórica e também por parte prática, né, de forma simples. Bem legal, André. Obrigada pelo retorno. O Riedel, também peço desculpa se a pronúncia está equivocada, que ele disse que não tem o que dizer, só sentir. Fantástico, bem legal, porque é tocar pela emoção. Isso estava, a gente conversou um pouco, coincidência ou não, a gente conversou bastante sobre isso. O que a gente ia levar, o que a gente ia fazer no momento que está todo mundo exaurido, emocionalmente, exaurido de tela, e esse é o ponto, Riedel, a gente queria trabalhar pelo sensível. Que bom, fico muito feliz de ler essa resposta. E o Jorge falando que está nostálgico, Dani. A gente também trabalhou junto na mesma equipe e o Jorge está falando que está nostálgico. Jorge, um grande abraço aí para você, nosso parceiro aí de muitas ideias. A Tatiana está com a mão levantada. Se ela quiser falar, à vontade. Então, eu queria dizer que eu gostei muito do encontro. A princípio, eu fiquei um pouco receosa, porque a questão de games é uma coisa muito distante de mim, por não curtir muito, mas vendo hoje a aula, assistindo hoje a aula, agora me aproximou um pouco mais esse mito do difícil, do quase impossível, do inalcançável, agora ficou bem mais próximo, entendeu? Ficou mais possível ver
imaginar uma aula, uma atividade prática com os alunos, uma elaboração de um game, assim, e lendo o texto também, já tipo assim, já estava me dando um preparo, mas assim, assistir a aula de vocês colocou o concreto, entendeu? Assim, eu gostei muito, foi muito boa. Muito obrigada por esse retorno, muito obrigada mesmo. Eu vou deixar também aqui no chat, depois também de um processo aí de organizar acervo, né? Porque a gente participa, Janete, de tanta live, de tanto debate, de tanta coisa. Eu fiz um esforço de tentar organizar isso, sistematizar isso, joguei isso para o YouTube, então tá lá no canal, quem quiser depois se inscrever, enfim, usar os vídeos aí como estudo, tem debates sobre a questão dos algoritmos, tem debate sobre a discussão em si, né, também de outras lives de gamificação, de história digital, enfim, são materiais de estudo aí que possam servir. E deixo o convite também, a Janete falou lá no início do projeto chamado Bate-Papo sobre Ensino de História. Foi um projeto que começou ano passado, em abril de 2020. A gente vai voltar, professora Janete, agora no mês de abril, com as lives, uma vez por semana, reduzimos aí bastante, porque a carga de trabalho foi muito grande, e a gente vai ter o mês de abril em homenagem a mulheres que deram muitas contribuições para formar o ensino de história como campo de pesquisa. A gente começa com homenagem à professora Déia Fenelon, então fica o convite aí para que a gente conheça um pouco mais dessas mulheres que, vamos dizer, né, criaram e contribuíram muito para esse campo, para isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é o ensino de história, que é a minha grande paixão aí de pesquisa. Então, são a parte propaganda, convite, fiquem à vontade, então, para fazer contato. A Janete tem todos os nossos contatos aí de e-mail, WhatsApp, enfim, redes sociais, a gente está aí para trocar. Diga lá, André. Então, Marcela e Daniela, como não agradecer, né? Foi incrível, o tempo voou. Eu estava no final aqui, eu nunca vi, teve um panelaço ensurdecedor aqui em Belo Horizonte nesse momento. Não sei se teve aí na casa, perto da casa de vocês, mas aqui estava ensurdecedor no finalzinho, e eu tive que também apagar minha câmera para também me manifestar politicamente. Num momento tão tenebroso da nossa vida, né, política, sanitária, né, um momento que a gente está tão sem esperança, né, ou talvez buscando a esperança em vários lugares, eu fico assim muito honrada de ter esse encontro com vocês aqui. Eu acho que assim é um momento assim tão especial, né? Eu acho que o Riedel colocou bem, assim, de sentir, né? Eu tenho certeza que
talvez a principal discussão que eu espero que os alunos, né, do curso, mas que possam conversar isso com outros colegas também, para que levem para a vida, são esses deslocamentos, né? Essa discussão sobre os games que vocês trazem, essas metodologias em que colocam professores e alunos como protagonistas, né? Construção de conhecimento, mediação, toda essa discussão que ao longo do curso nós temos feito e temos reencontrado aqui na fala de vocês, que eu acredito que todo mundo aqui reencontrou essas falas, elas trazem para a gente um deslocamento mais do que necessário, né? Mais urgente, né? O deslocamento do lugar do professor. Eu, como professora, me sinto motivada por esse deslocamento que conflitua aqui dentro, nesses sentimentos que o Riedel fala, com a caixinha que quebrou em parte, que precisa quebrar uma outra parte, que precisa experimentar, que precisa experienciar, né? Vivenciar a docência nesse projeto em que a docência não seja algo pronto, acabado, mas seja um lugar das experiências, dos riscos, né? Desse contato coletivo com os nossos alunos, que efetivamente construam com eles autonomia. E aí o Paulo Freire, ele não é uma referência só por ser um dos maiores pensadores da educação do mundo, né? Mas por efetivamente mostrar um caminho que para a gente é assim, urgente e necessário, né? Que precisamos ajudar a formar pessoas autônomas, né? Contribuir para que essa autonomia que elas já têm do conhecimento, dos lugares de onde vêm, das experiências de onde vêm, sejam valorizadas e que a escola não possa se tornar um lugar de castração dessa criatividade, dessa autonomia, dessa inventividade, mas sim que seja um lugar que potencialize isso. E o conhecimento histórico, ele é muito potencializador, né? Ele nos potencializa muito, né? Mas ele precisa passar por esse processo de ressignificar suas práticas, para que efetivamente ele assuma esse comprometimento com a construção de cidadãos autônomos, né? Porque senão, eu sempre falo, a gente tem experiências fantásticas. Eu acho que os professores na educação da educação básica brasileira, né, tanto do ensino fundamental como médio, da EJA, tem projetos fantásticos sendo realizados, mas esses projetos estão isolados, né, invisibilizados nas escolas, né, e muitas vezes falta essa visibilidade para a gente entender que esses projetos eles não podem ser exceção, né, eles tinham que ser a grande maioria, né, rompendo com amarrações curriculares, rompendo com amarrações administrativas que muitas vezes eles passam. Então, acho que assim, o que vocês trazem para a gente é a experiência da realização, né, dessa vivência para a autonomia, né, que é algo que vai transformar para que nós não tenhamos uma noite no futuro em que a gente esteja trancado dentro de casa e que a nossa única arma seja bater panela na janela, né? Eu acho que para isso a educação realmente recupera o seu caráter revolucionário, vamos dizer assim, né? O lado mais bonito da educação, pelo menos a educação que eu acho que eu e você acreditam. Queria agradecer demais, né? Demais. Eu acho que o futuro, quando eu olho para vocês, eu acho que o futuro vai ser muito melhor para o ensino da história, para a história e para o país, né? Competência, leveza e tudo está aí colocado na apresentação de vocês. Espero que não seja o nosso último encontro, seja o primeiro de vários encontros para que nós possamos trabalhar juntos, tá? Porque juntas e juntos com todos aqui, porque foi muito bacana. Eu tinha certeza que ia ser bacana. E você sempre me surpreendendo, foi mais bacana ainda. E eu estou muito emocionada, até por causa das panelas batendo, do que aconteceu, do momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso virou um caldeirão de sensações, viu, Riedel? As sensações estão à flor da pele aqui.
Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada, Muito obrigada, Daniela. professora. Muito obrigada. É bonito chamar de professora. Muito obrigada, professor André, e a todos os nossos licenciandos e colegas. E especialmente queria fechar, então, agradecendo a Daniela Silva. Como você falou, você olha para a gente, vê um futuro melhor. Eu olho para a geração da Daniela e eu vejo um futuro melhor. E eu falo isso para ela praticamente diariamente, para a gente não desistir da profissão, porque tem muito trabalho pela frente. Então é isso. Boa noite para todos, para todas. E, como a gente sempre encerra as lives, se cuidem, né? A pandemia não terminou. Se cuidem. Boa noite a todos, gente. Obrigada pelo encontro hoje, pelas trocas. Tenham um ótimo fim de dia aí, com muita coisa aqui dentro mexendo, né? Sim. Oi, gente, só para dar um último recado, no nosso próximo dia, no dia 31, o nosso encontro é com a professora Regina Horta Duarte, lá da UFMG, e com o Glaucio, da Rádio FOP, e com a professora Helena Paula também, que é doutoranda aí do curso de História. Eles vão falar sobre os podcasts que eles criaram, eles vão falar da experiência da criação desses podcasts, uma série de podcasts aí que foram feitos, tá bom? É isso, muito obrigada, boa noite a todas e todos, se cuidem, né? A gente vai passar pelo túnel, por esse túnel aí, vamos chegar lá do outro lado, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais. Obrigada, Marcela e Daniela, muito, muito, muito obrigada.